Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória do grande Santo Agostinho. O padre queria inclusive ler aqui o breve resumo que se faz da vida dele no missal. Naquele primeiro oremos que a gente faz, tem sempre umas informações que não precisam ser lidas, né? Porque não fazem parte da oração, mas contam a história. Hoje é dia então de um grandíssimo santo da história da igreja, Santo Agostinho, grande filósofo e grande teólogo, possivelmente dos santos e dos doutores da igreja, possivelmente não, com certeza, o que mais influenciou o pensamento católico, né? Toda a nossa teologia. Então diz assim: Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia, norte da África, em 354, morreu em Hipona, Argélia, 28 de agosto, hoje, né, do ano 430. Teve como decisivo em sua vida, além do influxo da mãe, Mônica, o encontro com o bispo Ambrósio, de quem recebeu o batismo, em Milão. De seu currículo de estudos e de magistério na escola pública, mediante a apaixonada busca da verdade, passou a total sequela de Cristo Senhor, ponto de convergência da criação e da história. Em Agostinho se encontram, em rara síntese, o contemplativo, o teólogo, o pastor de almas, o catequista, o pregador, o mistagogo, o defensor da fé, o promotor da vida comunitária. É autor de uma regra monástica que influenciou todas as sucessivas regras do ocidente cristão dos mosteiros. Seus escritos permanecem monumento de extraordinária sabedoria e o qualificam como o maior entre os padres e doutores da igreja. Então esse foi Santo Agostinho, né, que viveu nessa terra por 76 anos. Ontem celebramos Santa Mônica, né, sua mãe. E hoje celebramos o grande Santo Agostinho, um homem que buscou a verdade, né? E a conversão de Santo Agostinho é uma conversão intelectual e moral ao mesmo tempo. Santo Agostinho experimentou o nada do pecado, né? Tinha de tudo, podia tudo, fazia tudo e sabia tudo. E entrou num profundo vazio, mas um vazio de quem buscava pela verdade das coisas, até que se rendeu, né, a Cristo e recebeu o batismo. Santo Agostinho uma vez quase foi batizado, já adulto. No dia do batismo ele não foi, quase matou a mãe de desgosto. Você conhece a história de Santa Mônica e sabe o quanto ela rezou pela conversão desse filho. E ele já maduro então, né, se inscreveu na catequese batismal, catequese dos adultos, e foi. Chegou no dia, não foi não. Falou: mãe, não me sinto pronto. Quase matou a mãe do coração, né, de desgosto. Passa alguns anos então, ele vai receber o batismo e viveu uma profunda conversão. Santo Agostinho saiu da carne, né, dos pecados da carne. Foi um jovem bastante fogoso, devasso e sedutor, para uma grande santidade, né, e um santo profundamente contemplativo. Escreveu muitas coisas, muito do que Santo Agostinho escreveu se encontra hoje na internet, mas, sobretudo, tem um livro dele que valeria a pena o desafio. Ele começa lento, moroso, porque é outra época, e enfim. Mas se chama As Confissões. Então existe esse livro, Confissões, de Santo Agostinho, onde ele conta sua vida, sua busca e os seus tropeços intelectuais, filosóficos, né, da época. Ele que foi para o gnosticismo, ele foi para tanta coisa, o neoplatonismo, até que se tornou cristão católico, né? E também conta um pouco das suas aventuras espirituais por dentro do coração, né? Das suas aventuras morais, digamos assim. O ofício das leituras da igreja de hoje, o que é o ofício das leituras? A igreja tem
o ofício dos salmos, para as horas do dia, as laudes, a oração da manhã, as vésperas, a oração da tarde, as completas, a oração da noite, que todo leigo, se quisesse, podia conhecer e rezar. Nós, padres, diáconos e os religiosos dos mosteiros, somos obrigados a rezar essas horas do dia, com os salmos. Vai ter uma hora, que também se chama ofício das leituras, que pode ser feito qualquer hora do dia ou da madrugada, que também tem os salmos, e daí no ofício das leituras tem sempre um texto de algum santo da igreja. Quando é memória de um santo, como hoje Santo Agostinho, o texto é do próprio Agostinho. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho que talvez resuma as Confissões de Santo Agostinho, o livro. Porque daí eu sei que talvez tem gente já querendo anotar o nome do livro, para comprar o livro, você vai comprar, não vai ler, e nem vai achar no meio do livro essa página. Então depois você me manda um Pix, veja quanto custa o livro, manda para mim. Tá? Não que você não possa comprar o livro, posso comprar o livro. Diz assim, está bem lá no meio das Confissões, lá em algum momento, né? Diz assim o livro então. Instigado a voltar a mim mesmo, entrei no meu íntimo. Isso aqui talvez é o grande ponto de Santo Agostinho. Entrei no meu íntimo. Nós ouvimos aqui no Evangelho o fariseu hipócrita, por fora bonito, por dentro todo estragado. Entrar no íntimo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, entrar no nosso íntimo para nos conhecer a nós mesmos à luz de Deus. E nós precisamos entrar no nosso íntimo de vez em quando, ou pelo menos uma vez fundamentalmente na vida, para no nosso íntimo trombarmos com a santidade de Deus e chorarmos o pecador que somos. Jesus aqui está falando há 3 dias no Evangelho, ai de vós, fariseu, hipócrita, guia cego, o que é mais importante? Ai de vós, fariseu, mestre da lei hipócrita, vocês fazem isso, mas esquecem daquilo. Hoje falando, vocês são como sepulcros caiados, né? Os judeus passavam cal nos túmulos, para não esbarrar no túmulo, nem o braço, nem o pé, porque senão fica impróprio, impuro, por não sei quantos dias, para ir no templo ou na sinagoga rezar. Então deixa o sepulcro caiado, passa cal, pinta, fica até bonitinho, fica tudo branquinho, põe uma flor. Mas pintar um túmulo não faz o túmulo deixar de ser túmulo, e não é porque o túmulo está pintado que dentro não tem osso, podridão e defunto, né? Essa fé que é uma maquiagem que não nos cura por dentro. E os fariseus eram extremamente severos com as pessoas, precipitados nos julgamentos. E muito, irmãos e irmãs, dos nossos azedumes e iras, pessoas que odeiam, e você conhece gente assim, elas odeiam, elas têm pavor, elas têm uma paura, elas têm ai, não me fala dela. Todo mundo que é muito assim com os outros é porque nunca entrou dentro de si e nunca chorou a si mesmo. E todos nós, meus queridos, somos de chorar. Essa experiência, que não é ficar se macerando para se sentir um coitado, eu não vou nem na igreja, mas não é isso. Mas essa experiência da santidade de Deus que nos habita e de nós, ao ficarmos frente a frente com Deus, dentro do nosso íntimo, a gente chora a gente mesmo. Eu não sei se você já teve essa experiência na vida, de chorar os seus pecados. Muito mais do que na sala do padre se confessar com uma folha na mão e pela fé, e isso já é um dom, pela fé reconhecer. Está dizendo que é pecado, então é pecado, então eu cometi esse pecado, perdão Senhor por ter feito esse pecado, não quero mais fazer esse pecado. Mas eu não sei se você já viveu a experiência de chorar você mesmo diante de Deus. De você sentar e chorar. Aí sai pelo nariz assim, sabe? E você dá chorar-se. E nesse choro você encontra um profundo amor de Deus por você. E uma profunda esperança e um profundo desejo de santidade. Mas é em meio a um choro, ao quebrantamento, à contrição perfeita. E isso, meus irmãos, nos é urgente. Talvez seja uma graça para a gente pedir nessa quaresma de São Miguel. Eu preciso me chorar. Não é ficar chorando. Mas eu preciso me chorar. Porque o fariseu hipócrita é alguém que nunca chorou a si mesmo. Ele nunca ficou de verdade diante da santidade de Deus com a sua própria miséria e se sentiu ali amado. É por isso que todo mundo escandaliza o fariseu, ele é bravo com todo mundo. Porque ele nunca se provou a si mesmo. Não é? Em Deus. Não é o provar-se a si mesmo no pecado. A gente é pecador mesmo, né, padre? A carne é fraca, eu também. Quando eu era rapazote, eu também fazia. Não é esse experimentar-se como pecador que faz a pessoa virar a Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Como se fosse legal.
Mas é experimentar-se a si mesmo como miserável, como limitado, e às vezes como grande pecador, médio pecador, não importa. Lá no íntimo, é o quebrantamento perfeito. E aí Santo Agostinho vai dizer então, voltemos a Agostinho, porque você tem que fazer o Pix para mim, né? Senão você vai comprar o livro. Instigado, provocado a voltar a mim mesmo, entrei no meu íntimo, sob a tua guia, e o consegui. Porque tu, Senhor, se fizeste o meu auxílio para isso. É Deus quem nos leva lá dentro de nós. Aí ele continua. Entrei, e com um certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, é um dia especial na vida dele, acima até mesmo da minha mente, vi a luz imutável da verdade. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano, porque não é todo ser humano que vive isso. Diria muito pouco se eu afirmasse que era apenas uma luz muito mais brilhante que a comum, uma clarividência, um momento de lucidez. Ele diz, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim. Mas outra coisa era, inteiramente diferente de tudo isso. É o próprio Jesus nele, né? Ele continua. Também não estava acima da minha inteligência, da minha mente, como o óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra. Mas era mais alta, porque ela me fez, é Deus, e eu mais baixo, porque feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece essa luz, diz Agostinho. Aí ele começa um louvor a Deus. Ó eterna verdade, e verdadeira caridade, e cara, riquíssima eternidade, tu és o meu Deus, por ti suspiro noite e dia. Quando ele entrou dentro dele, ele entendeu que ele suspirou a vida toda por Deus. Mas como ele não sabia disso, suspirava na cama das mulheres, na bebida, nas filosofias pagãs, né? Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. Aí ele começa a contar aqui o caminho da conversão. Desde que eu te conheci, tu me elevaste para ver que quem eu via era, e eu que via, ele era todo filósofo, ainda não era. E reverberaste sobre a mesquinhez da minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força. E eu tremia de amor, de horror. A conversão dele não foi fácil, porque daí ele entendeu a santidade de Cristo e entendeu a perversidade que ele era, né? O quanto ele era pecador. Vi-me longe de ti, Senhor, como que no país da dessemelhança, como que ouvindo tua voz lá do alto. O que ele ouvia dentro dele? Eu sou o alimento dos grandes, Agostinho. Cresce e me comerás. Não me mudarás em ti como o alimento do teu corpo, mas tu te mudarás em mim. Cresce, Agostinho, e me comerás. Eu sou o alimento dos grandes. É uma imagem da Eucaristia, que só pode quem o batizado, o batismo do qual ele fugiu. Porque ele tinha esse tremor e esse horror dos pecados da carne. Ele sabia de que miséria ele era feito. Então, vou me batizar e vou aprontar de novo, né? Eu vou para a igreja, vou me confessar, mas eu me conheço. Como é que faz agora, né? Tem a famosa história de Santo Agostinho. Ele teve muitos namoridozinhos. E aí, um dia ele estava andando na rua, né, já convertido, da comunidade cristã, aquela coisa toda. Ele escuta um grito, né? Tinho! Estão me chamando. Ele continua andando, sentiu um arrepio. Agostinho! Ele vira, era uma dona que ele já tinha, né? Tido umas brincadeiras com ela. E ele baixa a cabeça, acelera o passo e ela vem correndo. Ai, Agostinho! Não está lembrado? Sou eu! Ele olhou para ela e falou assim, pode ser você, já não sou mais eu. E ó, saiu correndo na avenida. Então ele tinha esse tremor e esse horror dentro dele, né? Diante da santidade de Deus. Mas aí Jesus diz para ele, come que você cresce e me come. Você não vai me mudar eu não vou me mudar em você como alimento se muda no corpo, mas você que vai se mudar em mim, Agostinho. Aí ele continua. E eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar. E não o encontrava. Ele lutou muito, caiu muitas vezes, quase se batizou, fugiu para voltar dali alguns anos. Eu procurava meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar e não o encontrava.
até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos. Porque Agostinho fez uma busca religiosa de Deus, mas não aceitava Jesus Cristo como Senhor, Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus era um homem sábio. Até que eu abracei a mediação entre a terra e o céu, entre a carne e o espírito, Jesus, o homem Jesus. Aí ele continua: ele, Jesus, me chamava e dizia dentro de mim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E o alimento que eu não era capaz de tomar se uniu à minha carne, pois o Verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria, pela qual tudo criaste. E agora vem do livro As Confissões, a confissão. Tarde te amei, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei. 32 anos de idade. Ele está dizendo que foi tarde, viveu até os 76, né? E ele escreveu isso aqui já maduro. Vamos de novo. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga, tão nova, tarde eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora de mim. E aí, fora, te procurava e me lançava nada belo ante a beleza do que tu criaste. Está falando sobretudo das mulheres agora. Ó. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez. E agora aqui ele vai falar dos 5 sentidos humanos, para falar da sua conversão, do como Jesus pegou ele por inteiro, né? Ele diz: chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume, o olfato, e eu respirei. Anelo por ti. Desejo-te, provei-te e tenho fome e sede de ti, o paladar. Tocaste-me, o tato, e ardi por tua paz. Tarde eu te amei. Irmãos, 32 anos de idade. Se aos 32 foi tarde, com exceção dos coroinhas, quantos anos você tem? Eu vou fazer 39. Bate no peito e diga: tarde te amei, se é que te amo. Ó beleza tão antiga e tão nova. E de Santo Agostinho a gente poderia falar tantas e tantas coisas dessa vida extraordinária, mas foi isso, meus irmãos. Tentou de tudo, provou de tudo e se tinha por sabiducho das coisas, até que afundou na vida, no vazio de uma sexualidade desregrada, de ser pai de um menininho com uma moça que ele nem gostava, mas aí ele teve que assumir e morar junto, né? Esse tipo de coisa. A questão financeira dele, que oscilava muito, às vezes ganhava muito dinheiro, às vezes ganhava pouco, tinha alunos para dar aula de filosofia, não tinha alunos. A vida de Agostinho foi uma grande busca, também nesses caminhos do sincretismo, enfim, das teorias sobre Deus, até que se rendeu à sabedoria do Evangelho. E aí quando Santo Agostinho começa a andar, né, com o Evangelho na sua vida, ele começa a sentir um apelo profundo a uma vida consagrada a Deus. E ele dizia: como é que eu vou fazer isso? No livro As Confissões, Santo Agostinho narra que depois de bispo, vez em quando aconteceu ele ter uns sonhos proibidos para menores de 18 anos, porque ele fez de tudo e fez muito de tudo na vida. Então ele foi um homem tentado por muito tempo. E ele começou a ter notícia da vida dos primeiros monges, dos primeiros jovens que iam morar nos desertos, né? E aí o Espírito Santo falava dentro dele e ele se falava com ele: mas se estes conseguiram, por que eu não consigo? Se quem consegue neles é Cristo e Cristo está em mim, será que não me é possível? E Santo Agostinho se permitiu, irmãos, dar grandes passos de santidade, né? Ele que por muito tempo foi um pecador público, não fazia questão de esconder a vida totalmente contrária ao que a mãe ensinava. Ele não tinha vergonha, né, disso. Passou depois a não ter vergonha de dar passos concretos na santidade, de se arriscar na santidade. E Deus o sustentou, né? E foi verdadeiramente um grandíssimo santo, um santo muito completo, né? E aí, queridos irmãos e irmãs, olhando então para a nossa meditação da palavra de Deus hoje, nessa quarta-feira, onde fazemos sempre memória de São José, o homem justo,
pai da castidade, da pureza. Santo São José é um homem sóbrio, né, no serviço, no trabalho, no relacionamento com as coisas e com as pessoas. E quando a gente olha Santo Agostinho, pensa em São José, nós temos que pedir essa graça, a quaresma de São Miguel também, quem como Deus, né? Ninguém como Deus nas nossas lutas, sejam elas quais forem, nossas lutas morais, espirituais e tantas lutas da vida. A gente entende que a santidade é esse profundo equilíbrio da vida, e equilíbrio não é mediocridade, equilíbrio é inteireza em tudo que faz parte da minha vida, isso é ser equilibrado. Muita gente acha que ser equilibrado é ser mais ou menos em tudo. Então eu sou mais ou menos em tudo porque eu sou uma pessoa equilibrada. Não, isso é uma pessoa medíocre. Equilibrado é aquele que não desconsidera nada e em tudo se põe por inteiro, né? Então quando a gente olha para os santos e santas de Deus, a gente vai entendendo esses nossos relacionamentos na vida, onde a gente precisa santificar e curar, né? Eu comigo mesmo, lá na minha autoestima, no meu amor próprio, no meu zelo por mim, pela minha alma. Eu com Deus, que é meu Pai. Eu com Jesus, que é o Senhor e Mestre. Eu com o Espírito Santo, que é aquele que me guia, me conduz na vida. Eu preciso ser dócil a Ele, né? Eu com a Virgem Maria, que é mãe. Eu com o Espírito Santo, eu com a Virgem Maria. Eu com o próximo, que é irmão, é irmã, não é coisa a ser usada. E eu com as coisas. O dinheiro, o prazer, enfim, as circunstâncias da vida. Nós vamos santificando tudo isso, né? Então, o santo é aquele que santificou todas essas coisas. E santificar é levar para além da mediocridade. Porque quando 1, 2, 3 âmbitos da vida, desses todos aí, a gente se contenta em ser medíocre, eles se tornam perigosos. Onde é que o diabo nos visita? Onde a gente está sendo medíocre. Quando tem uma área da nossa vida onde a gente fica muito relaxado, porque na outra eu estou bom, né? Então, como eu estou rezando bastante, eu não vou fazer jejum. Mas como eu faço os meus jejuns, eu rezo bastante, né, e não sou muito chegado em terço para mim é difícil, deixa o terço para lá. E a gente começa a ficar medíocre em algumas coisas da vida. A gente se permite viver como escravo de um prazer, numa dependência de uma pessoa, e onde a gente se permite a mediocridade, o diabo bota o rabo, né? Então a santidade é a cura dessas nossas relações. Aí nós ouvimos aqui a primeira leitura, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, nós ordenamos, em nome do Senhor Jesus, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós vocês receberam. Olha só, se afaste de todo irmão que se comporta de modo desordenado. São Paulo está falando aqui de amizades. O irmão que se comporta de modo desordenado, ele precisa da minha misericórdia, do meu bom testemunho. Ele precisa ouvir um conselho, às vezes ele está precisando desabafar. Mas Paulo está dizendo, não viva como irmão, com um irmão. Irmão aqui significa a pessoa da comunidade, que vive de maneira desordenada e não está nem aí com a paçoca. Na outra carta, Paulo vai dizer assim, não vos falo de quem não é da comunidade, senão vocês teriam que fugir do mundo. E não é possível. Mas me refiro aos irmãos, alguém que, sendo da comunidade, da paróquia, da igreja, se permite viver em pecado público assim de buenas. Porque Deus é amor. Paulo diz, se afaste de gente assim. Porque um pouquinho, gente, uma laranja podre estraga tudo, não é assim? Aí ele vai falar do trabalho. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. Ele vai dizer assim, e quem não quer trabalhar, então não deve comer. Gente, impressionante como o trabalho, né, a ocupação, uma agenda cheia nos faz bem. Cabeça vazia, oficina do diabo. O que acontecia aqui em Tessalônica? Era o início da pregação apostólica. E nós temos uma promessa desde sempre. Jesus vai voltar. Então, em nome do Jesus vai voltar, e a primeira geração cristã vivia assim, na expectativa mesmo de que Jesus ia voltar mesmo. Que não ia dar tempo nem dos filhos crescer para crismar. Jesus ia voltar. Muitos pararam de trabalhar e começaram a viver na ociosidade. Aí Paulo começa a questionar, mas tudo isso aí, é porque você acha que Jesus vai voltar, esse desapego das coisas, né? Ou porque você quer viver nas custas dos outros. Então vou dar uma regra aqui. Não quer trabalhar, não tem que comer também. Olha que interessante. O trabalho nos santifica, né? E desde pequenininho o trabalho nos santifica. Ajudar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí tem o primeiro salarinho, né? Então paga sua Netflix. Que a mãe nem usa isso aí. Você que usa, você que paga. O dinheiro em favor da família, dos compromissos, né? Enfim. E aí ele vai dizer, quem não quer trabalhar também não deve comer.
o aspecto do trabalho. Mas por que o trabalho? Paulo disse ali, porque nós, inclusive, quando estivemos no meio de vocês, nós não quisemos ser pesados a ninguém. E aqui pensando, irmãos, então, não só no trabalho, mas em toda a nossa vida. Que coisa feia quando uma pessoa se torna um peso para outra. Por óbvio, aqui a gente não está falando de um idoso que precisa de ajuda, de uma criança que não se vira sozinha. Vamos dar os devidos descontos. Mas como é triste uma pessoa que se torna um peso. Um peso. E o que é que nos faz ser um peso para o outro? A nossa falta de virtude. Porque uma coisa é você ter, sei lá quantos anos de idade, quebrou o fêmur, está na cama, alguém tem que te ajudar com o banho. Uma coisa é você ser uma criança que você não põe comida na boca, né? Não der o banho, não vai se virar sozinho. Mas Paulo está falando aqui do ser humano que não tem virtude e ele vira um peso para o outro. Porque ele é desorganizado financeiramente, porque ele não para em emprego nenhum. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Porque ele não sabe lidar com bebida, porque ele não sabe lidar com namorada, com namorado, porque ele não sabe lidar com a preguiça. Olha o que Paulo está dizendo. É um contra-testemunho quando a gente se torna um peso para a vida do outro. Sabe? Aquele um que você olha e fala assim, lá vem. Jesus, lá vem. O tal do lá vem. A gente não pode ser o católico lá vem. Você sabe que tem um católico Raimundo, tem um católico Pão de Alho, e agora tem um católico lá vem, né? É 3. Não vou escrever um livro ainda sobre isso aí, cara. Não sei o que vocês acham. Católico Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Católico Pão de Alho. Você tirou o olho, dá errado. Não é assim o pão de alho? Quando você vai fazer pão de alho, vem visita, você tem que fazer uma carne, você vai fazer um pão de alho. Como é que é o pão de alho? Tem que ficar olhando, olhando. E nunca ficar pronto. Você virou para pegar um garfo, queimou. Você é o católico pão de alho. O padre tira o olho, o capeta pega ele. E aí tem um católico lá vem, né? É a pessoa pesada, é a pessoa que sozinha, lá vem. O que você veio fazer? Pedir dinheiro? O que você veio fazer? O que você veio fazer? Chorar de novo? O lá vem, a pessoa que não resolve nunca. E Paulo está dizendo, irmãos, não sejamos pesados uns aos outros, porque, queridos, a vida por si só já não é leve, verdade ou não é? A gente às vezes já está com a língua de fora para carregar a gente mesmo, ainda tem que levar você. E você não é criança. E você não é vovô. Bora, filho. Não ser pesado para o irmão. Como é que a gente não se torna pesado para o irmão? Refrão do Salmo. Felizes todos, portanto, vamos aplicar aqui a nós. Levinhos, fitness, slim. Felizes, agradáveis, leves. Felizes todos os que respeitam o Senhor. É o dom do temor, né? Feliz és tu se temes o Senhor, trilha seus caminhos. Quem teme a Deus, se esforça por andar no caminho de Deus, e quando desvia para a direita ou para a esquerda, volta para o caminho, quando cai, levanta. A pessoa é feliz, e quem é feliz não é pesado. Quem é feliz, às vezes, precisa de uma mão amiga. Quem é feliz, às vezes, precisa de um conselho. Quem é feliz, às vezes, precisa de um desabafo. Mas quem é feliz não é pesado. Repare bem, as pessoas pesadas. O católico lá vem, ele é alguém que não é feliz nele mesmo. Quando a gente é feliz, a gente não se torna pesado. Talvez você já viveu a experiência, eu estava falando do idoso, de cuidar de um idoso e achar que aquilo ia ser um tormento na sua vida e no fim das contas não foi. Porque o velhinho era feliz. Vai cuidar de um doente que tem virtude para você ver. Dá até dó dele curar. Eu já ouvi isso. Você vai cuidar de pessoas que cuidaram de idosos profundamente virtuosos, que não ficam reclamando, que não ficam fazendo lamúria daquilo que não tem conserto. Entende? Pessoas que têm virtude, pessoas que são felizes. Ela não anda mais, ela precisa de ajuda para ir no banheiro, mas ela é feliz. Fica leve. A coluna dói, você toma um Dorflexzinho, filho. Amanhã você está novo. Agora você tem que lidar com alguém que não é feliz. Jesus. Sangue do Cordeiro tem poder. Felizes, leves. E a felicidade está onde? Em temer a Deus, andar nos seus caminhos. É isso. E aí vamos para o Evangelho. Jesus está falando então do sepulcro caiado, né? Das pessoas pintadas, maquiadas de cal por fora, mas por dentro cheios de hipocrisia, de injustiça, cheios de ossos mortos, podridão, né? E aí Jesus está dizendo para eles assim, e vocês vão lá e enfeitam o túmulo dos profetas que os pais mataram. Gente, todos os profetas da Bíblia, tirando ali o profeta Elias, que foi elevado ao céu na carruagem de fogo, todos eles foram mortos.
Todos eles morreram mártires. E aí a próxima geração fazia o quê com o túmulo do Isaías que estava lá? Vamos lá fazer um túmulo bonito para o Isaías, né? Fazia o túmulo bonito, pintava, colocava umas flores, negócios, né? Porque o profeta, depois de morto, ele fica meio que inofensivo, né? Mas veja, Jesus está dizendo, vocês pintam, né, os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram, e aí vocês dizem assim, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não teríamos feito isso não, imagina que a gente faria isso. Aí Jesus diz, completai, pois, vocês vão completar a medida dos vossos pais. O que Jesus está falando? Vocês dizem que se tivessem vivido no tempo do Isaías, não teriam matado Isaías. Quando na verdade vocês vão completar a medida dos vossos pais. Porque eles vão matar quem? Jesus, que é muito mais que um profeta. Jesus fala, completa logo a medida do pai de vocês. Como que um copo que está cheio e só falta Jesus para transbordar. Porque vão matar o próprio Cristo. E veja, meus irmãos, para a gente terminar no começo. Em Agostinho, entrei no meu íntimo. E lá no nosso íntimo, Deus quer nos dar uma graça, que é qual? Não odiar a verdade. Essas pessoas odiaram Jesus porque diante do Evangelho, meus amados, nós entramos no nosso íntimo. A palavra de Deus, ela nos penetra. São Paulo vai dizer na sua carta que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, ela corta na ida e na volta, entrando e saindo. E divide o ser humano no meio, lá na medula e na alma. Mas quando a palavra nos penetra como espada, quando diante de Jesus eu me percebo um sepulcro caiado, um hipócrita, quando diante de Jesus eu não consigo descansar porque descubro que eu ainda tenho 1000 coisas para resolver em mim, ou eu me dobro humildemente, peço a graça e proclamo quem como Deus, ninguém como Deus, valei-me São José, tornai possíveis as coisas impossíveis, ou eu odeio. E tem gente que odeia a verdade. Para com essas conversas de padre, igreja, que eu quero saber dessas coisas. Ninguém é santo não. Quer falar de mim? Eu pelo menos não... Quantos de nós vivemos tantos anos da nossa vida assim? Num ódio contra Deus. Num ódio contra a verdade. É ou não é? E foi por isso que Jesus morreu. Porque muitas pessoas... Porque aqui que está, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso ouvido e dá uma voltinha na nossa inteligência, nem precisa ser muita, o nosso coração fica nu. A gente entende quem é a gente por dentro. E aí de duas uma, ou eu me arrependo e encontro esperança, ou eu fico duro e encontro raiva, encontro ira. E hoje então rezemos por tantas pessoas que estão vindo à nossa memória agora. Você está cheio de rosto na sua cabeça e eu também. E às vezes tem o nosso sangue, tem o nosso sobrenome. Às vezes trabalha com a gente, às vezes almoça com a gente de domingo, come pizza de sábado. Esse ódio da luz, esse ódio da verdade. E num outro texto do livro das Confissões, Santo Agostinho vai dizer, quando ele narra o início da vida dele com Deus, né, quando ele fala assim, provei e experimentei não ser de estranhar, que a luz tão benfazeja, tão útil, necessária, que a tudo vivifica e ilumina, é irritante e odiosa ao olho enfermo. Quando a gente está com o olho doente, ou quando a gente acorda cedinho, né? Aí acende a luz, queima tudo. Gente, o que seria do mundo sem a luz? E tudo que a gente entende como beleza é por causa da luz. Na escuridão nada é belo, né? E aí ele continua dizendo, e que o pão quentinho, cheirosinho, fofo, sabe aquele pão que você passa a manteiga, ele faz... Ele chupa a manteiga assim, sobe aquela fumaça, que é de salivar. Aí ele diz assim, embrulha o estômago, dá ânsia de vômito no enfermo. Porque quando você está doente, o cheiro da comida não te embrulha. Quantas pessoas a gente conhece assim? Jesus é o pão quentinho da vida e a pessoa tem nojo. Jesus é a luz que ilumina a existência da gente, queima no olho, né? Então rezemos por nós, rezemos por tantos, né? A nós sobretudo para não sermos sepulcros caiados, mas por tantos para que não odeiem o Cristo e não completem a medida daquele povo que matou os profetas, né? Rejeitou a verdade, mas que Deus dê, amados, docilidade a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa oração de São José, a gente vai fazer após a comunhão. Agora nós vamos fazer a oração de São Miguel, porque muitas pessoas estão nos acompanhando em casa por ser quaresma de São Miguel.
e às vezes precisam sair para o seu trabalho ou coisa assim. Falando nisso então, baixinho, só pode só dar uma orientação para nós aqui. Mas para você que está em casa, às vezes vai nessas missas de semana e você tem horário. A gente não comunga e sai de missa. Não existe negócio de comungar e ir embora. Eu preciso saber qual é o meu limite de horário. E às vezes se a missa se estende, às vezes você não pode ficar para a bênção final. Mas qual é o seu limite de horário? Então não é comungar e ir embora porque é missa de manhã eu estou corrido. Mas ontem você ficou até 7h20, hoje ainda é 7h03, você já está indo embora. Qual é o seu horário? E missa de final de semana então, preceitos, né? Sábado à noite, domingo de manhã, que é a missa do domingo. De modo algum se sai antes da bênção final. Sei que para nós aqui nem é tão necessário, mas muita gente nos acompanha em casa e por aí, minha gente, o povo é bagunçado. Mas em respeito, tantos trabalham muito cedo e estão fazendo Quaresma de São Miguel com a missa. Vamos fazer a oração da Quaresma de São Miguel agora e a de São José no final, que às vezes a de São José é mais própria nossa, né? Então vamos voltar ali para a imagem de São Miguel e vamos cantar essa canção, essa oração. São Miguel, defendei-nos no combate. Rafael, curai os nossos males. Curai os nossos males. Gabriel, trazei-nos a palavra. Pega a sua mão, vamos proclamar. Nas nossas lutas, pela nossa conversão, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força. Deus é cura. Deus é cura. Deus é cura. Mais uma vez, quem como Deus? 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 Deus é força. Deus é cura. Deus é cura. Na presença dos anjos. Na presença dos anjos a ti Cantarei louvores na presença dos anjos a ti cantarei louvores. E vai apresentando as suas preces, a sua intenção dessa Quaresma de São Miguel, os seus pedidos, vai apresentando aquilo que você traz no seu coração. São Miguel, intercedei pelas nossas causas e as nossas coisas, e sobre os nossos impossíveis e lutas, sobre os nossos sonhos, temores, dores. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel, também apresentamos a nossa resposta a Jesus e ao seu Evangelho. E hoje queremos apresentar a nós mesmos que precisamos sempre entrar no nosso íntimo, crescer e comer do pão que é Cristo. E eu quero convidar você a apresentar a São Miguel também, seu amigo, seu parente, seu conhecido, a pessoa que você ama, que você gosta e que hoje é como Agostinho, alguém perdido, alguém disperso, alguém que ainda não se rendeu a Cristo, ao Evangelho. E na vida deles também nós proclamamos: quem como Deus? Ninguém como Deus. Aqueles que podemos nos ajoelhar, vamos ajoelhar. Se para você é difícil, pode ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Acolhei, Senhor Jesus, pela intercessão de São Miguel, nossa prece e esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.